Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Meu nome é Juliana Maia, eu sou nutricionista e sou mãe do João Arthur, que é uma criança que nasceu com alergia à proteína do leite de vaca. Mais tarde nós descobrimos também algumas outras alergias alimentares. Descobrimos alergia à soja, alergia à carne de porco, ao chocolate, mas hoje ele já está totalmente tolerante ao leite, à soja e à carne de porco. Estamos quase vencendo aí totalmente a alergia alimentar dele. Ele ainda reage um pouquinho com sintomas gastrointestinais quando tem contato com o chocolate. E essa minha caminhada foi uma caminhada de muitas dúvidas, poucas informações, com muita dor, né, do meu filho e a minha o vendo sofrer, porque eu não consegui estabilizar. A única coisa que eu ouvi dos médicos no início foi: ah, Juliana, ele tem APLV, tire leite derivados da dieta, leia rótulos. E eu, como nutricionista, eu tinha visto, né, nunca tinha trabalhado com alergia alimentar. Ainda bem que nunca tinha chegado nenhum paciente desse no meu consultório, porque eu realmente não conseguiria atender antes de saber tudo que eu sei hoje, né, com eficácia, realmente conseguindo ajudar essa família de criança com alergia, mas foi muito difícil, né? Não é, na grande maioria das vezes, só com essas duas frases que você consegue fazer com que a criança pare de ter esses sintomas respiratórios, de pele, gastrointestinais, né? Muitas vezes a criança tem uma sensibilidade maior, algumas crianças não reagem só via alimentação, algumas crianças não reagem só ao leite de vaca, podem reagir a outros alimentos também. Então esse processo é um processo com muitas informações, muitos altos e baixos, muitas vezes que a gente se sente solitária, muitas vezes, né, nós temos muita dúvida e não tem com quem tirar a dúvida. Isso acontece muito, né? Por isso que hoje todo o meu trabalho, né, depois desses 4 anos imergida no mundo das alergias alimentares, onde eu realmente estudei muito, me dediquei muito para tratar o meu filho, para fazer o meu filho ficar bem, consegui entender o passo a passo, o processo para se fazer isso, comecei a compartilhar com outras famílias de crianças com alergia alimentar, de diversas idades, com sintomas até diferentes do que o meu filho apresentava. O meu filho tinha sintomas tardios, né, o clássico higieno-mediado, com sintoma respiratório, ele tinha um chiadinho, fazia infecções respiratórias de repetição, tinha sintomas gastrointestinais, muita distensão abdominal, excesso de produção de gases, a barriguinha ficava dura, muito desconforto, muita dor, muco, né, que é aquele aspecto de clara de ovo misturado ali nas fezes, sangue nas fezes. Então ele sentia muita dor e muito desconforto por conta dessas reações intestinais e respiratórias que ele tinha. Mas eu comecei a compartilhar esse método e tudo que eu tinha descoberto e todo esse passo a passo, que é um passo a passo simples, na medida que você entende todo o processo, na medida que você estuda muito, entende sobre alergia alimentar e alimentos. Eu organizei tudo isso, passo a passo, né, um processo natural, sem medicamentos, e comecei a compartilhar essas informações com outras mamães que eu conhecia, de alguns grupos, né, alguns contatos que eu fazia ali pela internet, e elas começaram a colocar em prática e deu certo também para elas. Então eu entendi realmente esse passo a passo do processo de estabilização e eu entendi que essa era a minha missão, que eu, por ser nutricionista, ter um filho com alergia alimentar, que tudo isso, né, esse furacão da alergia alimentar não tinha passado na minha vida à toa. E eu voltei todo o meu trabalho, né, como nutricionista, para ajudar outras famílias que também passavam pelo mesmo problema que eu passei, e auxiliá-las na dieta, no tratamento, nos cuidados do dia a dia, porque, gente, o tratamento das alergias alimentares, né, o tratamento convencional, é a dieta de exclusão daquele alimento, de exclusão daquela proteína que está ali naquele alimento, que naquele momento, por uma imaturidade do sistema imunológico da criança, ela reage, ela faz reação alérgica. Então a gente faz essa exclusão pelo tempo ali, na medida que a criança começa a apresentar alguns sinais que ela já possa estar tolerante, né, o médico vai auxiliar aí, fazer o TPO, teste de provocação oral, para ver se a criança já está tolerante à proteína daquele alimento. E eu faço todo esse acompanhamento da dieta, né, para que a criança e a mãe que estejam em dieta não tenham qualquer deficiência de nutrientes. Isso é muito importante,
porque o que eu tinha, né, estava observando aí, nesse contato que eu tinha com outras famílias, é que muitas mães se desnutriam, muitas crianças não tinham crescimento adequado, desenvolvimento adequado, porque estavam em uma deficiência, né, uma dieta deficiente por conta da restrição de um ou de vários alimentos. E isso é muito importante, né? Porque nesse momento, gente, a criança está ali quase que duplicando de tamanho, né? Do nascimento ao primeiro ano, a criança quase duplica de tamanho, o crescimento é intenso. Ela está né, em fase de desenvolvimento de toda a parte neurológica, motora, então, produção de tecidos, aumento de órgãos, isso tudo demanda muito da nutrição, da correta nutrição para essa criança. Então isso é muito importante e a criança que não tem a correta nutrição nessa fase da vida pode ter deficiências graves que podem até repercutir ao longo da vida da criança. E para a mãe também, a mãe já está ali numa situação, né, de muitas vezes amamentando, a própria amamentação já demanda um aumento de calorias e nutrientes enorme na vida da mãe, da dieta da mãe, para que ela consiga produzir em quantidade suficiente, em qualidade suficiente aquele leite para amamentar o seu filho, para alimentar o seu filho. Então a demanda dela está aumentada e vem uma dieta de restrição de alimentos, onde muitas vezes tem um corte enorme de alimentos, muitas vezes sem necessidade, mas na medida que, né, ou o profissional ou a mãe tentando estabilizar aquela criança, e aí tem uma deficiência muito grande de nutrientes. A gente precisa equilibrar essas duas coisas, fazer uma dieta adequada, mas na medida de uma restrição que realmente a criança precisa naquele momento, mas que nem mãe nem criança sofram com essa restrição de forma desnecessária, com carência de nutrientes e de alimentos muito importantes, né, para a sobrevivência dessa mãe com saúde e para o desenvolvimento correto da criança. E na medida, gente, que essa amamentação não é possível, e aí por N motivos, né, cada família, cada mãe aí sabe o que motivou o não aleitamento. Eu falo que tem 4 pilares para que as mamães consigam amamentar com plenitude, né, e muitas vezes um desses pilares ele não está bem fortalecido, a mãe não consegue ter esse pilar e pode sim colocar tudo isso, né, o sonho muitas vezes da amamentação por água abaixo. É o pilar da hidratação, então é muito importante que a mãe se hidrate muito bem, água, 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 é um mantra, né, da amamentação. Uma boa nutrição, né, e é muito importante isso que eu falei aqui antes, às vezes por um má aconselhamento, né, uma falta de uma dieta equilibrada e balanceada, a mãe se sente tão fraca, tão restrita, que isso pode sim prejudicar a produção de leite e pode também desmotivar a mãe a continuar fazendo a dieta de restrição para amamentar o seu bebê. Tem o pilar, gente, que é muito importante, do correto aconselhamento profissional, né? Muitas vezes o que eu vejo, infelizmente, são profissionais que ou não sabem, ou não têm tempo, ou não têm disposição, porque não é fácil, né, aconselhar a dieta de restrição da proteína do leite de vaca ou até de mais alimentos. Realmente demanda tempo, conhecimento, esforço, acompanhamento. Então fica mais fácil, às vezes, né, mandar tirar o peito e entrar com uma fórmula hipoalergênica. Então fica mais fácil estabilizar a criança dessa forma, mas na grande maioria das vezes não é a melhor saída nem para a criança com alergia, nem para a mãe que tinha um sonho de amamentar, que queria ter aquele vínculo com seu filho, que sabe da importância do leite materno, sabe que via leite materno a criança tem mais chances de se curar mais rápido das alergias, sabe que o seu leite materno iria aí proteger a criança a ter, né, desenvolver outras doenças no futuro. O leite materno tem esse fator de proteção, porque o leite materno é muito mais do que um alimento, ele também é substância viva que promove o correto desenvolvimento ali do sistema imunológico da criança, do seu desenvolvimento neurológico, motor, né? E além disso, aquela questão vínculo mãe e filho também, que é muito importante. Então esse pilar é muito importante e o pilar também, gente, da mãe ter ajuda, apoio, né, da família. Isso é muito importante. Amamentar não é fácil, só quem amamentou sabe. Eu amamentei meu filho exclusivamente até os 6 meses. Eu acho que é uma das maiores ensinamentos de desapego, né, e doação que a gente tem na vida, só quem passou sabe. É uma doação tremenda e não é fácil.
Tem a questão da pega, ficam falando que amamentar é natural, muitas vezes não é. Tem o problema de pega, tem as inseguranças, tem as dores do parto, tem os medos, tem a parte emocional da mãe que está ali, né, num pós-parto também, muito mexida. A gente tem o baby blues, tem um alto índice de depressão pós-parto. Então, se a mãe não tiver uma boa hidratação, uma boa alimentação, um bom apoio profissional e apoio emocional da família e um apoio mesmo de ajudar, né? Porque, gente, se a mãe está ali disponível para a criança para amamentar, todas as outras funções que a mulher exerce aí dentro de casa tem que ser tomadas por uma outra pessoa, né? É impossível, gente, de verdade, a mulher conseguir ser plena na amamentação, ainda cuidar da sua nutrição e hidratação, ter que fazer comida, ter que fazer compra, ter que cuidar da casa, é humanamente impossível. E quando a mulher não tem ajuda, né, não tem uma divisão de tarefas, na verdade, nesse momento, dificulta ainda mais o processo de amamentação. Então, cada uma de vocês aí que não conseguiu amamentar, né, sabe o que aconteceu, sabe que né, muito provavelmente algum desses 4 pilares aí não te ajudou nesse processo, mas não se culpe por isso, eu tenho certeza que você fez o seu melhor.